aí, Janzão, lê aí. Beleza. Deixa que o Jean lê, Jean. Polyopinions mandou: Glenn e David, até que ponto as pesquisas feitas no Brasil devem ser levadas a sério? Até que ponto as pessoas mentem para não sofrer retaliação? Será que as pessoas como eu não se sentem coagidas em dizer o que de fato pensam? Pô, deixa eu responder rapidinho essa pergunta, você também... Não, vai. Só dar um ponto. As pessoas têm que entender que uma enquete não representa o que vai acontecer. Uhum. O que é uma enquete? É uma foto do cenário que você escolheu pra tirar a foto, mano. Você põe quem você quer na enquete, você pergunta pra quem você quer na enquete. O método da enquete... A metodologia é muito... Assim, como eu fiz marketing e publicidade, eu sei que a metodologia você pode influenciar a pesquisa completamente ali. E aí foi o que eu te falei antes aqui no começo. Tá dado não, irmão. Temos mais um ano aí para a gente poder dialogar com a população e para você que está respondendo pesquisa, que se sente acuado, na hora lá do voto, é só seu. O voto é secreto. Ainda bem que a gente conseguiu manter ele secreto assim para continuar. Então vai lá na sua convicção, estuda, presta atenção, vê qual é o programa que tem para o país, para você, quando na hora que tiver que votar, vai ser sua opinião ali. Não dependa de pesquisa, dependa da sua pesquisa, que isso que vai fazer qualquer diferença na hora que você vai estar ali votando e mudando o país da forma que você quer. Só assim que tu vai ficar com a consciência limpa, sem pressão nenhuma. Tá. Bom, o Dr. Botezelli mandou: Glenn, não concordamos politicamente, mas acho você um baita jornalista e defensor da liberdade de expressão. Pode me falar um pouco mais da sua relação com o Tucker Carlson? Monark, sou praticante de downhill, hard mode, de uniciclo. Te marquei nos meus stories ontem. De uniciclo? Uniciclo. Da hora, mano. Hardcore você, hein, mano? Você vai aqui, vamos já. Não, é interessante porque Tucker Carlson é muito parecido do que a discussão que nós tivemos com Kyle Rittenhouse. Tem muito brasileiros que têm opiniões muito negativas e fortes sobre Tucker Carlson. Procura todas elas e pergunta só uma coisa. Você já assistiu um programa do Tucker Carlson de começo até o final? E eu prometo que todo mundo vai falar, obviamente não, porque vou assistir o programa da racista. Mas como pode saber que ele é racista se você não está assistindo o programa dele? E é muito interessante porque, e na realidade eu escrevi um artigo sobre isso no Quarto Capital, que eu morava aqui no Brasil 16 anos, 17 quase. A primeira 10 anos, eu nunca falei nenhuma palavra sobre política brasileira, porque mesmo quando eu estava fazendo reportagem no Snowden, estava na Globo News, no Jornal Nacional, no Fantástico, o tempo todo, pessoas me perguntando o que você acha sobre política brasileira, porque eu sabia que para conhecer a política da país tão complexo do que o Brasil, a gente tem que estudar muito, tem que aprofundar para ter uma opinião que vale. Pai, o Brasil é pra poucos, mano. O Brasil é mais do que tudo, exatamente. Mano, nosso roteiro aqui não chega nem perto do Brasil. Sim, mas eu tinha essa humildade para não opinar sobre um país que ainda não conseguia entender. Onde essa humildade para pessoas falando muito sobre Kyle Rittenhouse, Kyle Carlson, pessoas que não conhecem. Por exemplo, quando eu estava tentando ter uma... como eu falei isso? Pardon para... Festa? O perdão. O perdão para Julian Assange e Edward Snowden. Tinha só um lugar onde eu consegui ver para fazer esse argumento, o programa do Tucker Carlson. E ele estava defendendo muito Julian Assange, tentando persuadir Donald Trump para dar o poder... Perdão para Julian Assange. Cuba também. Oi? Fala sobre Cuba também. Exatamente. Quando, 2 meses atrás, tinha protestos nas ruas da Cuba, o Partido Democrata e o Partido Republicano estavam insistindo que o governo dos Estados Unidos interferir na política interna do Cuba. Dá-se um golpe. Para fazer um golpe. Porque os Estados Unidos, todo mundo sabe que a coisa que você quer mais do que tudo é os Estados Unidos invadindo o seu país para te salvar. Brasileiros sabem que isso é muito bom. O brasileiro adora isso. Exatamente, brasileiros adoram. O Google vai salvar o nosso... Ninguém tinha coragem
para me deixar falar porque os Estados Unidos não deveriam interferir na política interna do Cuba, exceto Tucker Carlson. Tucker Carlson estava falando que os Estados Unidos não têm... Então, a esquerda vai odiar a única pessoa na televisão nos Estados Unidos que está contra o imperialismo dos Estados Unidos, mas eles não sabem disso. Porque eles sabem tanto sobre Tucker Carlson do que eles sabem do que o julgamento do Kyle Rittenhouse. Eles sabem só o que os papagaios da propaganda querem falar pra eles. Sim, o que os Sleeping Giants, ou não sei, o Vox, ou eles seguem alguma coisa, pessoas no Twitter que falando o tempo todo que Tucker Carlson é racista, então eles acreditam. E é isso, que é exatamente a mesma coisa que acontece aqui, que tem uma audiência enorme, que eu posso ver aqui e posso falar qualquer coisa que eu quero falar com milhões de pessoas, mesmo não concordando com tudo. É a mesma coisa do programa do Tucker Carlson. Ele não é que brasileiros pensam. Ele tem opiniões muito diferentes do que a percepção aqui existe, mas o que pode fazer quando pessoas têm opiniões muito fortes sobre coisas que eles não entendem nem conhecem nem um pouco. Entendi. Manda bala, mais uma aí. O Bernardo Araújo R. mandou: Glenn, qual sua opinião sobre o documentário intitulado Bolsonaro e Adélio? Uma fakeada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Que é o documentário? É aquele documentário sobre a facada fake. Na realidade, não vi facada essa... fake, ainda estão nessa? Não vi esse documentário, então... Eu assisti o documentário, é uma coisa muito complexa, sabe, assim, para você poder falar e opinar sobre o que aconteceu naquela situação todinha ali. Eu acho que tem muita coisa pra gente poder saber ainda dali, mas é muita teoria. Antes da gente conseguir fazer as publicações do caso do Snowden, todo mundo falava que os Estados Unidos estava fazendo um sistema de espionagem em massa. Até a gente ter provas concretas, a gente não pode afirmar ou não afirmar, opinar de alguma forma de alguma coisa que aconteceu. Obviamente, ele levantou fatos e pontos interessantes no documentário, só que sem a gente ter fatos concretos que comprovem que é uma facada fake, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Então, assim, sem... Caralho, seria muito louco se realmente foi uma facada fake, cara. Então, assim, a gente analisa todos aqueles fatos ali, só que no final das contas, sem provas, testemunhas que falem sobre e venham com informações concretas, a gente precisa ficar com os fatos que a gente tem, que aparentemente ele tocou uma facada. Aparentemente. Então, a gente deixa assim e não tem como fazer nenhuma outra afirmação fora essa. Entendi. Nossa, mas imagina, isso mudaria muita coisa, na verdade. Mudaria, mas primeiro precisa ser provado e nem exato. perto ainda.